Todo mundo. Ok, pessoas, boa tarde a todos. Aula de TIP, 13 de outubro, 1h30, começando aqui oficialmente. Gente, acho que vocês devem ter visto lá no Classroom, eu botei um monte de tarefa para serem feitas no Arc, mas é só para vocês entenderem. Eu estava conversando com vocês, porque eu estou tentando alinhar os dois calendários. E aí eu queria já ver com vocês algumas coisas que vocês viram, não viram. E até porque em TIP eu tenho muito material já pronto dos semestres passados. Então, eu tenho um quadro branco, só que o quadro branco fica muito longe do Access Point. Tá passando um caminhão? Fica muito longe do Access Point. E aí, quando eu dei as aulas eram ruins. Só que o conteúdo da aula ficou bom. Sabe, a explicação, tá? Eu acho que ficou, pelo menos ficou do jeito que eu estava imaginando. Se ficou bom, não sei, né? Mas ficou do jeito que eu imaginei. E aí, justamente o que eu queria era ver o que vocês viram de conceitos, porque daí eu simplesmente já ia aproveitar o material. Porque eu tenho dois formatos de vídeo. Eu tenho vídeos bem curtinhos, bem curtos, mas é eu na frente do computador programando. Isso eu quero fazer depois. Eu quero aproveitar esse material depois. E no semestre passado, o pessoal voltou para ter aula normal de quadro branco, pegar e dar aulas longas. Porque essas aulas do semestre retrasado, elas duravam 10, 15 minutos no máximo. E as do semestre passado, elas demoravam mais ou menos 1 hora. Era uma aula mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar aproveitar coisas do semestre passado e do retrasado. Do passado, eu vou pegar os conceitos. Então, por exemplo, computação, que é o que eu vou perguntar para vocês hoje. Por isso que, assim, ó, computação de circuitos, computação de pacotes, conceitos de voz sobre IP, escolha de caminho, coisas assim, tá? Eu vou ver o que vocês passaram, sabe? Vou encaixar ali na lista do YouTube e a notificar vocês no Classroom, e é isso. E em TIP, então a gente vai ter pouca tarefa. E em Arc, vocês vão ver que tem muita tarefa, mas até o dia 18/11, mais ou menos uns 10 dias antes do Enem, que é a data que vocês me deram, deixa eu ver se está certo, 21 e 28, né? 21 e 28. A gente vai só aprender programação, tal, não sei o que, a gente vai ficar bem em alto nível. E aí eu até vou usar uma ferramenta que usa o Gitpod depois, se alguém quiser já ir olhando. Então, são basicamente dois sites que a gente vai usar muito. Um é o GitHub, de produzir material, gerar código, e o outro vai ser o Gitpod, que vai ser a nossa ideia online. Então, se vocês vão trabalhar em casa, trabalhar no laboratório, às vezes no laboratório, às vezes em casa, independe, tá, gente? Vocês vão ter sempre acesso remoto, vai estar lá na nuvem, vocês rodam e tranquilo, beleza? TIP também, mesma coisa, tá? Tanto Arc quanto TIP. E aí, então, lá em Arc está uma série de tarefas, e até o dia 18, basicamente, fazer aquele curso de JavaScript, conceitos e coisa e tal. Então, o que eu queria ver antes de mais nada para vocês hoje é se tem alguns conceitos aqui que vocês viram, que eu já tenho material pronto, para eu depois publicar lá no canal e também avisar vocês. Vocês, por acaso, viram alguma coisa de sistemas de comunicação em tempo real, genericamente falando, sistemas multimídia, voz sobre IP, não necessariamente VoIP, assim, genericamente, ou não? Ou eu preciso falar sobre isso? Como é que foi, gente? Principalmente telefonia 1 e 2. O que vocês viram? Eu, mais ou menos sem ementa. Ramon falou que vocês tiveram aula com o Sandro e depois com o Fábio. Então, sou professor que já estão há bastante tempo nessas disciplinas. Então, normalmente eu sei qual é a abordagem que eles têm, qual é o caminho que eles tomam. Mas vocês viram em redes alguma coisa sobre sistemas multimídia ou de comunicação em tempo real? Alguma coisa? Ou não? Não? Pessoas? Nada? Tá, então eu tenho que falar sobre isso. Comutação, gente. Vocês viram comutação de pacotes, comutação de mensagens, comutação de circuitos virtuais? Vocês viram em algum lugar esses conceitos? Como eu falei para vocês, esses materiais eu tenho, eu só quero saber como é que eu vou organizar. Tá? Sim? Não?
Computação de circuitos, beleza. O que vocês viram, Bárbara? Como é que vocês viram? Circuitos vocês devem ter visto telefonia 1, né? Sim? Quer comentar mais, ou Bárbara? Ou só assim, vocês viram assim? Ah, tá, isso que eu queria saber. Mas para vocês está claro ou... Tá. É porque eu preciso disso para depois falar sobre QoS, qualidade de serviço. Então eu preciso que vocês saibam o que é isso. Vamos lá. Tá, então eu vou colocar material de sistemas VoIP e tal, etc. Bem os introdutórios, materiais iniciais. Ok? Alguém já mexe com telefonia IP, com VoIP, asterisco, alguma coisa assim? Já trabalha, muito provavelmente na Intelbras, trabalha em um setor específico. Sim, não? Nada, ninguém, pessoas? Tá. Ok, eu já mostro daqui a pouco onde é que a gente vai chegar no final da disciplina, tá? Consigo mostrar agora. Beleza. Vocês viram a arquitetura TCP/IP? Física, enlace, rede, transporte. Eu preciso revisar isso? Tá. É tranquilo? Preciso reforçar ou não? Se eu falar UDP, você sabe onde é que está o UDP. Se eu falar camada de transporte, vocês conseguem imaginar a pilha de protocolos? Beleza. Vocês viram o quê? Redes? Foi o Dilson? Foi o Dilson, né? Tá. Famoso? Não sei. Eu tô fora. Por que é famoso? Não te preocupa, tá gravando. Qualquer coisa eu mando pra ele. É brincadeira. Qualidade de serviço? Sim, os laboratórios. Ele tinha os laboratórios dele. Tá, então, gente, camada de redes, transporte e aplicação, eu preciso revisar ou não? Alguma coisa? Ou eu toco o barco e, caso tenha alguma necessidade, eu falo com vocês. Tá, beleza. Então tá. Qualquer coisa eu faço uma revisão por demanda. Pessoas, o que eu quero antes de mais nada, tá, ok, Natália? Qualquer coisa a gente vai falando e aí, se precisar, a gente vê isso aí. Na verdade, o que a gente tem que fazer, principalmente em TIP, é o seguinte: a gente tem 4 grandes blocos, eu só vou colocar aqui em comentários, que, como eu falei, isso aí vai estar em vídeo, etc. Mas a gente tem que ver primeiro, antes de mais nada, baseado na arquitetura TCP/IP, principalmente, só vou colocar aqui com comentários aqui para as palavras ficarem de acordo com isso. Na arquitetura TCP/IP, a gente está sempre falando que, quando a gente pega o TCP como complementar ao IP, a gente está dizendo claramente que a camada que vai fazer a primeira ligação de ponta a ponta com todos os dispositivos vai ser a camada de rede, camada IP. Uma vez que eu estou falando de redes locais apenas, física e enlace, e no caso da IP eu quero fazer um salto de qualquer ponto A para qualquer ponto B dentro da rede em escala global. Significa, portanto, que o IP é o nosso ponto de partida e ele é o protocolo de melhor esforço. Tá? Essa palavra é extremamente importante, porque em TIP a gente vai ver que esse melhor esforço para nós é extremamente perigoso, porque significa que ele vai fazer o possível para entregar um datagrama, uma informação que tem vida útil própria, que não depende de outras, ou seja, a gente tem um tipo específico de mensagem, que é, na verdade, um pacote, né, um pacote empacotado, etc., que tem um envelopamento, que tem cabeçalho, que tem origem e destino, e um tipo específico de pacote é justamente o datagrama, ou, no caso, o IP, quanto o DP, são datagramas. Eu estou colocando só aqui texto aqui do lado, gente, mas como falei para vocês, tem um vídeo pronto ali, bonitinho, eu só vou depois colocar na playlist e vai tocar. Mas é mais ou menos só para contextualizar.
O tempo todo eu vou ficar batendo nessa tecla. A gente está falando de uma rede de melhor esforço, o que significa que, uma vez que eu tenho apenas o protocolo IP como um protocolo roteado, ou seja, ele que vai sofrer o roteamento e vai escolher o melhor caminho, ele pode escolher qualquer caminho, e quando eu digo qualquer caminho mesmo, para poder chegar no destino. Então, eu posso ter latência alta, eu posso ter atraso, eu posso ter variação de atraso, jitter, etc. Isso não é um problema quando a gente está falando de aplicações onde o tempo não é um problema. Uma coisa é atrasar alguns milissegundos, atrasar, se for o caso, até alguns segundos. O problema é quando a gente está falando de uma coisa específica que é tempo real, onde a gente tem a noção, a percepção de simultaneidade. Eu estou aqui em casa falando e vocês estão aí nas casas ou no trabalho de vocês, e vocês têm a percepção, embora aconteça ou não, vocês têm a percepção de que eu estou falando como se não houvesse alguma tecnologia no meio do caminho, se eu estivesse falando diretamente com vocês, tá? Mas, então, para falar isso, então, quando a gente pega toda essa arquitetura, a gente precisa, antes de mais nada, que é uma coisa que eu vou começar a falar depois ali nas aulas, daí eu já vou antecipar para pegar esse primeiro mês, que é falar sobre qualidade de serviço, seja na rede local, é uma das físicas enlace, que seria a nossa camada, as duas primeiras camadas lá, que vocês devem ter visto com o Kurose, lá com o Odilson, e aí depois a gente então tem que resolver isso e depois começar a passar para as camadas superiores. Quem que é o professor de R de vocês? Eu acho que era o Guilherme, mas eu não sei se o Guilherme ainda está ministrando aula. É ele? Nós não temos professor ainda. Não tem? Não, era para ele ter se apresentado semana passada, só que não apareceu, daí a gente tá sem ainda. Porque eu acho que o contrato dele encerrou, tá? Por isso que eu tava achando estranho. Eu tava no horário, mas, se não me engano, ele ia até o finalzinho do semestre passado. Ok, tá. Tô assumindo que vocês não vão ter IR, então alguma coisa eu preciso falar de PV4 e PV6, tá? Mas isso aí deixa em ARC que eu me viro. Deixa eu até anotar aqui, então. Vocês não têm ainda um prof. Tá? Ok, então, pessoas, se eu estiver falando de qualidade de serviço, significa que numa rede onde ela faz o possível, mas ela não garante absolutamente nada, que é o IP, eu preciso ter protocolos complementares, como, por exemplo, o TCP, para me fazer esse complemento, me trazer umas garantias, só que essa garantia é garantia de entrega, não de entrega num prazo hábil, num tempo hábil. Tempo nunca foi um problema. E aí a gente tem que pensar formas de resolver em redes locais, em redes com saltos, né? Essas redes já na camada de rede propriamente, como é que a gente vai fazer esse tipo de entrega e garantir que eu vou entregar num prazo hábil, nem muito adiantado, nem muito atrasado. Entregar adiantado também é ruim. A gente vai ver lá na frente buffer, aquela coisa toda, mas a gente vai ver que isso é ruim. Então, eu tenho que entregar com uma cadência, entregar regularmente, mas que eu preciso também entregar rápido, certo? Para dar essa sensação, para não ficar com aquela coisa de jock-talk. Um fala, o outro escuta, demora 1 a 2 segundos. Essa lentidão que é percebida pelo usuário, a gente tem que reduzir, se possível, a zero. Mas quando eu digo se possível, é o grande trunfo para quem trabalha com isso. E aí, outra coisa que a gente fala, uma vez que a gente está dizendo, é que a gente está falando de um protocolo, gente, só um pouquinho, RFC, acho que é 791. Por favor, só para saber, quem assiste as aulas só no celular para eu poder me organizar? Que daí, dependendo do tipo de conteúdo, eu vou mais falar e publicar vídeos no YouTube depois. Quem está no celular, por favor? E Bárbara, que tinha comentado. Ok, João. Pessoas, eu peço que vocês dêem uma olhada nesses dois links, mas não precisa olhar muito, é só olhar bem lá em cima a data. Eu quero chamar a atenção para a RFC 791. Se vocês olharem, vocês vão ver que é a especificação formal do protocolo IP na sua quarta versão, que é o IPv4. Então, o meu IP 161, 172, não sei o quê,
ele foi formalizado, ou seja, ele já existia antes, tá? Mas o documento que o especifica, ele é de setembro de 1981, tá? Ele tem literalmente 40 anos. Beleza? Então a gente está falando da internet de 40 anos atrás. Não é uma internet como é a de hoje. É uma rede de melhor esforço. Então, ou seja, se chegou, é lucro. Tá? Um pouco diferente, peço que vocês dêem uma olhada agora na CRFC 8200, que é 8200. Ela é uma revisão do IPv6, sendo que o IPv6 teve a sua primeira formalização em 1996. Alguém aqui era nascido em 96? Acho que não, né? Alguém? Eu era. Ok, eu sou de 80, então eu sobrevivi aos dois. Pessoas, em 1996 foi formalizado, foi o primeiro documento, que é a RFC 2460, ela fala como é que o IPv6. Em 1996, a internet já não era aquela maravilha toda, beleza? Em 96, a minha internet acho que era de 14K. 14K. 14. Deixa eu até escrever. Essa era a velocidade da minha internet. Era 14K bits por segundo, não é kbytes, é kbits. 14.400 bits por segundo. Literalmente. Tá? Essa era a velocidade da minha internet. Beleza? Então a gente está falando de uma época em que. Opa, era uma maravilha. Deixa eu até mostrar. Não é. Gente, só um pouquinho. Marvel. Captain Marvel. Blá, blá, blá. Deixa eu achar aqui. Blá, blá, blá. Cadê o site? Oh, meu Deus. Captain Marvel. Site da Captain Marvel. Alguém viu esse? Peraí que vai. Eu acho que vocês não vão achar a menor graça do que eu vou mostrar, tá? Mas, alguém aí viu Capitã Marvel? Tá, beleza. Capitã Marvel, ela se situa mais ou menos nos anos 90, tá? Só para vocês terem uma ideia. Se vocês lembrarem no começo do filme, quando ela cai dentro de um Blockbuster. Blockbuster é o nome da loja de uma rede de locadoras, tá? Ela era bem famosa na época, né? Lá nos anos 90. Até porque em 95 eu trabalhei numa locadora de fita VHS. Isso, beleza, é isso aí. Todas faliram, tá? Gente, por favor, acesse esse site da Capitã Marvel, que é para fazer uma homenagem ao que era um site da época. Então, se vocês clicarem ali e abrir, vocês vão ver como é que era feito um site. Um site, como eu estou falando de uma velocidade absurdamente baixa, não tem animação. As animações eram feitas com GIF, tá? Mas GIF muito horrorosa, muito simplória. E esse site, inclusive, ele está muito pesado, porque era um site da época, tá? Mas era isso. Não era muito mais do que algumas gifzinhas, algumas figurinhas, muito texto e estrelinhas. Eu não sei o que era a moda das estrelinhas, mas todo mundo botava estrelinha. Não, ficava girando, tá? Então era um gif com 2K, um texto, uma página que era 10K. Para nós era importante, porque abrir uma página era 1 minuto, 2 minutos para abrir uma página. Beleza? Por que eu estou falando isso? Isso era a internet daquela época. Uma página podia tranquilamente demorar 10 minutos para abrir. Podia. Até que eu esperava 10 minutos. Então, tu ia lá, literalmente, tu vai lá, entra na página, aí começava a barrinha da figura e baixando, eu lá, pegava um cafezinho, voltar. E é real, não era assim, força de expressão. Eu realmente levantava, ia até a cozinha, pegava um café, voltava e a página ainda carregando. Significa, gente, que os protocolos IP V4 e V6, mesmo IPv6 que melhorou muito, um site como o da Apple... Porque, por exemplo, tá me ouvindo? Pode falar isso. É porque assim, se tu entrar no site da Apple hoje, muito pela pegada também, eles são bem minimalistas, então branco, ícones e texto. Aí assim, você tem algumas animações no site e tem imagem e vídeo, que isso com certeza pesaria muito pra época. Mas tirando isso, tipo, o que pesaria tanto assim na época? Porque eu vejo mais isso de sites serem trabalhados daquela forma muito pela moda que era, sabe, na época.
Não tinha esse lance tão minimalista como a gente tem hoje. Na verdade, é só uma questão estética, tá? Por dentro, quer ver? Ó, eu vou pegar um site do Google, ó, google.com, ok? Vocês estão vendo minha tela, né? Sim? Sim. Ok, pessoas, se vocês forem olhar o código, que é o que realmente aparece, ele é um pouquinho mais complexo. Ó, então, vamos lá. Por exemplo, aqui vai expandindo as divs, vai expandindo. Então, na verdade, embora pareça pequeno, por dentro, ele é muito... Deixa eu ver, vamos lá. Vai, meu filho. Embora ele pareça minimalista, na verdade, ele é muito complexo por dentro, com muitas figuras, muito código. Vamos pegar a parte de rede aqui. Deixa eu trazer um pouco mais para cá. E vamos ver como é que é o site da Apple. Eu vou desativar a cache, porque senão vira maldade. Ó, isso é o site da Apple, tá? Então, ó. Espera aí, página Brasil. Então, olha só, quantos elementos tem e o tamanho dela. Ó, até que é pequenininho. Ó, os caras capricharam. Quer ver? Se bem que ele faz por demanda, ó. Ó, tá vendo? Ó, ele vai carregando, ó, por demanda. Eu vou correndo a página, ele vai carregando. Mas a gente está falando que eu baixei 3,5 MB. Ó, eu transferi 1,5 MB. 1,5 MB. Deixa eu ver se tem alguma página de BBS ou do Pudim. O Pudim, que é um site que a gente vai testar, tá? Bem que o Pudim não tem graça. Vamos ver o da Capitão Marvel. A Marvel tá aqui. Ó, já complicou. Não, nem era assim. Olha o tanto que ele está transferindo de conteúdo embaixo. 5 mega? Esquece, não era isso não. Deixa eu ver se tem alguma página antiga. Archive. webarchive.org. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa mais simples, gente, para mostrar para vocês. Deixa eu ver o portal do Terra, terra.com.br. Eu vou pegar do ano 2000. Vamos ver, 1º de janeiro de 2000. Vamos ver aqui. 2 de janeiro. Ok. Snapshot. Para quem não conhece, o site é bem legal para ver a história do tempo. Gente, como eu sempre falo, talvez vocês não achem a menor graça esse tipo de coisa, né? Quem acha graça é só o pessoal das antigas, que nem eu, assim, ó. Ó, era assim uma página. Isso era uma página das antigas. Isso aí é 2 de janeiro de 2000. Olha ali, ó. Concurso do IBEST. Ó, vamos lá. Ó. Tem até uma pergunta. Quanto é hoje o salário inicial de um juiz federal? 3, 4, 5, 6 mil. É, tá um pouco defasado. É, eles ganham mais que isso. Tá, aqui, ó, 29 de fevereiro. Tá? O que acontece, gente? Deixa eu ver se eu consigo mostrar se o Archive não vai matar. $400K. Ó, tá vendo? 500K. Apesar do site da Apple ser, como tu falou, minimalista, e ele é até muito mais do que eu imaginava, tá? Fiquei impressionado, eu não sabia tanto. Mas a gente tá falando de pelo menos um grau de grandeza. Ele não batia 1 mega uma página. Coisa que até o site da Capitã Marvel eu não sabia. É muito mais. Tá? Mas era só questão de quantidade de conteúdo mesmo. O site do campus, ele é feito em Liferay, para quem não conhece. E o Liferay, ele é bem mais pesadão, assim, ele carrega muito mais coisa. Tá, tanto o Liferay quanto o Siga. O Siga, gente, é feito uma aplicação e ele entrega um HTMLzão, assim. Mas uma coisa importante, só para destacar, é que antigamente as páginas elas eram carregadas de uma forma estática, então tu tinha que ver então ele entregava toda a página para tu ver no final. Vocês viram que da Apple, à medida que eu fui abrindo, ele foi enviando mais dados, beleza? Depois a gente até pode olhar mais em HTTP quando for ver sobre isso. De qualquer forma, o que eu quero chamar a atenção é que a gente está dizendo que
a taxa de transferência, o volume de transferência, ela é muito menor do que a gente tem que tá fazendo hoje. Hoje a gente vai abrir uma página como Twitter, Facebook, Instagram, a gente não tem problema em baixar 10 mega para uma página inicial, porque ele vai carregando isso de uma forma assíncrona, ele vai carregando depois. Tem a carcaça da página e ele vai encaixando os componentes. E tempo de entrega, tempo para poder apresentar isso. Ou seja, pessoas, IPv4 e IPv6, eles não foram projetados para ter uma boa qualidade de serviço, oferecer uma boa qualidade de serviço. E outra coisa que ele não tinha em absolutamente, pelo menos não foi projetado originalmente para isso, é oferecer segurança para quem está fazendo a transferência dos dados. Ou seja, se eu quiser usar o IPv4 ou mesmo o IPv6 para transferir os dados, ele não tem de uma forma nativa o IPv4, tá? O IPv6 já tem, herdado do IPv4, né, com alguns remendos que foram feitos ao longo do tempo, ele não tem como agregar funcionalidade de segurança. Então, todo o tráfego, ele passa descriptografado, que é uma coisa hoje que a gente já acha muito delicado falar sobre isso. Quando a gente vai acessar uma página, ela está em HTTP. O Chrome, por exemplo, o Firefox já faz isso faz tempo, o Safari agora também há pouco tempo adotou, que é preferencialmente, à medida que quando a gente digita lá o endereço do navegador, ele começar com HTTPS, e caso não consiga o HTTPS, ele fica em HTTP. Tá? Originalmente era HTTP e se der HTTPS, né? Faz essa virada. E hoje a gente não imagina mais acessar uma página, digitar um usuário e senha e não ter criptografia. Tanto é que os navegadores hoje nem permitem fazer esse tipo de implementação. Então, essas duas coisas, qualidade de serviço e segurança, a gente vai mais ou menos dar uma passeada assim, na arquitetura do TCP/IP para entender onde é que eles aparecem e como é que eles podem ajudar isso a gente. Porque eu estou conversando com vocês, a gente está fazendo neste exato momento a transmissão de voz e vídeo em tempo real sobre o mundo IP com segurança e, se possível, qualidade de serviço. Então, peraí, pessoas, deixa eu compartilhar a tela, que é uma coisa que a gente vai fazer isso várias e várias vezes ao longo de TIP, tá? Então, eu estou aqui, eu vou abrir uma aba, para quem quiser o Chrome, que é o WebRTC Internals, tá? Para quem quiser. Então, quando eu estou falando com vocês, na verdade, eu tenho, ó, essas informações, e deixa eu ver se eu consigo pegar estatísticas, só um pouquinho, do transporte. Então, eu consigo ter essas informações que estão acontecendo. Nós estamos, neste exato momento, fazendo uma comunicação de voz e vídeo em tempo real e, claro, tem mais informações aqui, claro, a gente depois vai ver todas essas informações, tem um certificado de segurança, tem não sei o quê, tem o data channel, caprichadinho o negócio, tá? Tem as trilhas, tem cada uma das trilhas, que é a trilha de vocês, tem uma de vídeo, tá? Que é 0, alguém não está compartilhando câmera. Tem mais uma de vídeo, 0, também alguém não quis compartilhar. Tem as várias trilhas, as tracks, esse aqui é de áudio. Aí tem as informações, etc. Deixa eu ver se consigo um gráfico sobre isso. Espera aí. Video search, outbound, não, stream, não, keep connection, remove inbound, não, só um pouquinho, pessoas, eu quero pegar, como tem muitas trilhas, as tracks, deixa eu ver se isso aqui tem alguma coisa, não, deixa eu pegar a última, que foi onde a gente achou, não, nada, ninguém quer compartilhar, só um pouquinho, pessoas, 0, ok, então a gente tem algumas informações assim, e a ideia é que a gente consiga, se bem que isso aqui é pouquinho, hein, meu Deus do céu, deixa eu ver se tem alguma que fica oscilando com mais informações, tudo bem, vamos pegar essa daqui, então a ideia é que a gente consiga olhar essas informações e ter uma noção, por exemplo, o volume do áudio aqui está zerado, então tem alguém que não está falando, o volume está muito baixo, deixa eu ver se tem mais alguma, nada, não tem nada de interessante aqui, meu Deus, que eu sem graça, ninguém quer compartilhar a câmera, ninguém quer compartilhar áudio, nada está acontecendo. Deixa eu ver se eu pegar o 4. Tá, pode ser aqui. Não é grandes coisas, mas já é alguma coisa.
Certo? Então, a gente já está fazendo esse tipo de transmissão, e aí a gente, por exemplo, tem que saber como é que é a questão do atraso, como é a questão de volume, a questão de vários outros valores, de amostra, de pacotes, se está chegando, se não está chegando, se tem perda, se não tem perda. Então, tudo isso a gente vai fazer em relação ao jogo que a gente for desenvolver, mas só para vocês saberem, o próprio Google Meet já usa o WebRTC, que é o que a gente vai implementar, que é essa comunicação de voz e vídeo em tempo real sobre o mundo web. Então, ele pega vários conceitos que vêm do VoIP, que também vêm da telefonia IP, só que ao invés de usar um dispositivo terminal de telefonia, como um ATA, como um telefone IP, a gente está usando o navegador, certo? Vou parar aqui a apresentação, tá? Mas isso, gente, a gente vai se divertir ainda muito com isso. Então, esses dois elementos, qualidade de serviço e segurança, são dois elementos-chave que a gente precisa para isso. Eu estou transmitindo a minha imagem para vocês de uma forma criptografada, ou seja, se alguém capturar no meio do caminho a informação, ele não vai ter, ou pelo menos ter em tempo hábil, porque quando a gente está falando de segurança, a gente está falando de matematicamente alguém não ter tempo ou poder computacional para conseguir desmontar a informação e ler o conteúdo original, certo? É mais ou menos isso que se baseia os princípios de segurança computacional. E aí depois a gente vai para os próximos elementos, que é a parte de sinalização, que é alguém fazer uma chamada, alguém receber uma chamada. Depois, uma vez que a gente está falando de vários tipos de mídia, quais são os formatos de mídia, então a gente descreve quais são os tipos de mídia. Então, no momento em que eu entro aqui nessa sala, eu estou apresentando a mídia áudio, a mídia vídeo e talvez outras mídias que vão ter a apresentar para vocês, e se vocês aceitam ou não esse formato, qual é o codec, isso, aquilo, até porque alguns devem estar no mundo Android ou Chrome, outros devem estar no mundo Apple, iOS, Safari, iOS, e aí tem codecs diferentes e como mesmo assim as coisas funcionam, certo? Aí depois a gente vai ver a escolha de caminho, que é por onde vai passar a informação, passe por um determinado servidor, passe por um gateway de mídia, por exemplo, um servidor onde ele vai pegar essa mídia e vai tratar ela, normalizar o áudio, aplicar um efeito, coisas assim. Depois a gente vai ter, de fato, o transporte de mídia. É fazer a informação sair do meu dispositivo e até o dispositivo de vocês. Então, ela é bastante conceitual, essa parte de chip, e é por isso que a gente vai integrar o jogo, porque são muitos conceitos. E aí, quando a gente bota em cima do mundo web, eu estou falando que tudo isso está dentro do navegador ainda. Beleza? Até aí, pessoas, alguma dúvida? Tranquilo? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer para as próximas aulas? A gente vai, então, ficar, como eu disse lá no começo, por volta de um mês, tendo mais uma questão conceitual. Eu vou fazer uma coletânea de vídeos passados que já estão prontos, então eu não vou reinventar a roda, não tem necessidade, até porque o quadro ele está longe do Access Point, fica ruim, tá? A interação não fica legal, por isso que eu vou pegar a aula pronta, tá? Senão eu não tem problema refazer a aula, é só porque não fica bom. Picota muito, eu tenho que gravar, daí eu tenho que gravar com o OBS local, é uma tragédia. Então, assim, deixa, eu pego a aula pronta, que ficou boa, né? E aí eu vou transmitir para vocês. Lá por volta do dia 18 de novembro, a gente encerra conceitualmente redes, essa parte de redes. A gente vê um pouco de sistemas operacionais. Até o finalzinho de novembro, a gente encerra esses conceitos de sistemas operacionais básico e redes básico. Vocês viram ali a data do Enem, né? Fecha as datas porque eu sei que vocês vão estar focados, querendo ou não, gostando ou não, o fato é que isso vai acontecer, tá? E eu não posso simplesmente descartar que vocês vão se preocupar com esse tipo de coisa. E aí, a partir desse dia, a gente vai pegar pesado em programação, a gente vira a chave, mais ou menos um mês e pouco de aula, a gente vira a chave, pega pesado em programação, e aí a gente começa, quando a gente pegar pesado, começar a programar de fato, tá? Aí a gente vai para as aulas presenciais, então até lá a gente combina as aulas presenciais. TIP, provavelmente, a gente vai ter teórica os 2 meses, e depois prática os 2 meses finais. Daí a gente começa a fazer programação, mas como eu digo para vocês, não é sair, não é para sair fumaça de teclado, programando localmente, não é isso.
tá? Boa, né, Tomás? É só pegar códigos e saber encaixar esses componentes no código de vocês, tá? Então, é mais um integrador de componentes do que um programador de fato, mas que vai atender muito do que a gente precisa. E aí, depois a gente começa a encaixar chip no jogo, porque a gente precisa de muita coisa pronta do jogo para a gente começar a fazer, por exemplo, multiplayer, multijogador. Beleza, pessoas? Tranquilo? Dúvidas até agora? Então, reforçando, chip, o primeiro mês é bastante teórico, eu vou pegar muito material pronto, depois, no outro mês, a gente vai preparar com alguns experimentos, então, no mês 2 eu vou colocar alguns experimentos, que é só assim, clica aqui, vamos ver coisas acontecendo, mas a gente não bota a mão na massa, e aí os 2 meses finais a gente vai para a aula presencial, vocês voltaram à aula presencial, então é aula presencial, os 50% da aula a gente vai fazer direto em laboratório, e aí é programar, etc, etc, etc. Beleza, pessoas? Não vou ficar segurando vocês muito mais tempo agora, porque vocês já vão ter os vídeos, eles não são curtos, tá? São aulas mesmo de 1 hora, então vocês vão ver que vocês já vão ter bastante material de ARC, então vocês vão vir com uma enxurrada de chip, ali eu brincando, só algumas horas de vídeo para a gente consumir de material nesse primeiro mês. Dúvidas, pessoas? Até agora? Então, plano de ensino, eu quero fechar eu tenho que entregar até o 18, então eu fecho o plano de ensino. ARC e chip integrados. Chip vai ficar mais por final do semestre como um todo, porque ele vai aproveitar coisas que a gente vai fazer em ARC. Então, a gente fica um mês vendo vídeos antigos, é meio ruim a frase, né, mas é isso mesmo, vendo vídeos antigos, né, como se fosse uma coisa velha. Mês 2, a gente vai fazer alguns experimentos à distância, entendendo que vocês têm, no máximo, um celular disponível para fazer os experimentos. Então, a gente vai fazer ali com softphone, fazer algumas ligações. Beleza, entendeu o conceito? Tranquilo, é só para entender o conceito. E aí a gente fecha os 50% de carga horária de chip teórica, vai para a carga horária prática, faz só em laboratório. Então, quartas-feiras, eu já quero antecipar, quero que as aulas de chip sejam presenciais, então, à 1h30, aula presencial de chip em laboratório de programação, quarta, tá? Caso não tem nada definido, eu estou dizendo, é o que eu gostaria. Caso a gente tenha algum problema, a gente pode pegar o horário de chip em ARC e ficar fazendo combinações, tá? Não vejo problema, eu só não tenho certeza absoluta que a turma de chip é exatamente igual de ARC, tá? Se tiver alguém que não pode, tá? Mas, como eu disse, nada está fechado, assinado, sacramentado. O que a gente tem que ter, por enquanto, já estou sinalizando que a gente vai ficar à distância 50%, depois ficar presencial 50%. Se vai ser exatamente na 4h30, eu gostaria, porque é mais fácil a gente se organizar desse jeito. Se não der, a gente encaixa ali o calendário. Feito, pessoas? E aí depois a gente mexe com mês 2, e aí a gente começa a fazer a parte de programação, tá? Mas a gente vai já se preparando, principalmente em ARC, que é o que vai consumir mais esforço da gente. Gente, por mim é isso. Não lembro das anotações que eu tenho, acho que é tudo isso que eu queria saber. Tá. O resto é eu publicar, e aí toda vez que eu publicar na playlist lá do YouTube, tem uma só de chip, eu aviso vocês no Classroom, e quem estiver assinando não vai ser notificado, porque como eu estou conversando com vocês, eu deixo como não listado, tá? Não deixo como público as aulas de vocês. Beleza, pessoas? Dúvidas? Tudo certo? Tranquilo? Ok? Sim? Não? Então, pessoas, por hoje é só. Agradeço a presença de todos. Daqui a pouco eu vou fazer uma coletânea de vídeos, e aí eu já estou publicando e avisando para vocês tudo pelo Classroom. Então, quem não está, por favor, entre, porque eu sempre vou colocar assim, vídeo novo, tá no Classroom, link, clica, já vê o vídeo direto pelo Classroom, ou se não, eu sempre mando o link da playlist. Então, sempre para vocês irem acompanhando. Feito, pessoas. Por hoje é só. Daqui a pouco vem um videozinho de 1 a 2 horas. Não se preocupe. Até mais. Tchau, tchau.
mais.